Descubra o portal da Câmara Municipal de Macaé. Nele você encontra informações atualizadas, agendas e serviços ao cidadão. O site oficial é uma ferramenta essencial para quem deseja acompanhar de perto as atividades legislativas e estar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. Acesse agora e conheça tudo o que nossa cidade tem a oferecer. O portal da Câmara Municipal de Macaé é um espaço dedicado à transparência e à prestação de serviços, facilitando o acesso a informações e promovendo a participação cidadã. Não deixe de visitar e explorar todas as funcionalidades disponíveis. Olá, sejam bem-vindos ao Pod Povo, podcast que conversa com a população macaense, conversa para a população macaense e pela população macaense. Hoje a gente está trazendo um tema de extrema relevância. Amanhã voltam as aulas oficialmente. E a educação é a base, né, da civilização. Como dizia Augusto Cury, educar é semear com sabedoria e colher com paciência. A educação é um processo de desenvolvimento, né? Não só cognitivo, mas emocional, racional e social, né? Porque é através da educação que a gente aprende a socializar. E hoje eu trouxe uma pessoa para poder falar para a gente vários projetos, várias coisas legais que estão acontecendo aqui em Macaé, que é o nosso secretário de Educação, Robério. Olá. Robério Fernandes. Exatamente. Tudo bem, Robério? Tudo bem, muito obrigado pela oportunidade de poder estar aqui apresentando à população os desafios da educação para 2025 e o quanto o governo municipal tem se esforçado para assegurar uma educação de qualidade para todos. Obrigada pela sua participação, pela sua presença, pela receptividade. Você foi ali muito receptivo comigo rapidamente, falando, posso, muito acessível. É difícil, né, a gente encontrar uma pessoa assim que não tenha tantas barreiras, que esteja aberto a comunicar, a falar, e eu acho que isso é uma marca do governo, né? Eu acho que sim, né? O prefeito Elber tem dado a diretriz de que a gente se comunique com a população, de que a gente seja transparente em relação às medidas que estão sendo tomadas em benefício da população, e essa é uma excelente oportunidade, eu não poderia perder. Muito obrigada. Você já falou em desafio, então eu já vou lançar a questão do desafio. Você veio como secretário adjunto, né, da Leandra, há 3 anos já que você assumiu, agora no final do ano você tomou a dianteira como secretário e agora é oficialmente nosso secretário. Oficialmente como secretário, você vê os desafios, quais são os maiores enfrentados? Veja bem, né? O grande desafio da educação é você oferecer uma educação pública de qualidade, né? Esse é o desafio. E a despeito de termos um orçamento bastante volumoso, é preciso traduzir isso em benefícios para a aprendizagem do aluno, né? E o primeiro grande desafio é fazer a criança estar na escola. Então, ninguém consegue educar a cadeiras vazias, né? Então, nossa primeira ação agora em 2025 foi o projeto Volta para a Escola. Nós contratamos uma equipe de assistentes sociais, elas estão em contato com as famílias das crianças que não tiveram frequência adequada no ano passado, né? E cada família está recebendo esse contato para que a gente possa entender os motivos, as razões, e pactuando, né, para que agora em 2025 essas crianças não percam mais aula, porque quem falta faz falta e volta para a escola, porque a escola é lugar de criança e de adulto que quer estudar é na escola. Eu ia perguntar isso para você agora, você falou em adulto, como funciona essa questão desses jovens adultos, né, que não são adultos ainda, mas também não são mais crianças, esses jovens adultos que abandonam as escolas, como que vai funcionar esse projeto? Nós tivemos uma evasão ano passado da ordem de 1,5% a 2%, mas ainda assim é um número considerável, né? E nós sabemos que fruto, né, grande parte da causa dessa evasão tem a ver com a desconexão entre a escola e o tempo desses adolescentes. Dar aula hoje para a adolescência é um desafio
desafio muito grande, né? O foco atencional dele está muito reduzido, né? E uma das medidas que a gente tem tomado nesse momento é promover mais encontros do professor com os alunos, ter mais contatos, criar mais vínculos, né? Entre os profissionais e as crianças. Mas sabemos que é um desafio e a tecnologia pode ser uma aliada, né? A nossa política de educação de jovens e adultos está passando por uma reavaliação. Vamos aproveitar agora esse semestre para conversar com os profissionais de educação de jovens e adultos. Eu acho que a gente precisa pensar uma educação de jovens e adultos um pouco diferenciada, né, em relação à regularidade do tempo de estudo. Eu acho que essas pessoas, esses adolescentes, esses adultos têm vivências que podem ser aproveitadas no universo escolar e com isso a gente pode dar mais fluidez no processo de ensino-aprendizagem desse público em específico, que é um público que hoje nós percebemos que tem aumentado bastante os índices de evasão, né, e de abandono escolar. É complicado a questão também de trabalho, né? Muitos acabam tendo que sair para poder trabalhar, ou, enfim. É um problema social também, não é só questão... Agora, quais são suas principais prioridades como gestor? Veja bem, agora no mês de janeiro a gente desenvolveu uma série de ações, né? Entre as mais importantes é esse projeto Volta para a Escola, que eu coloquei para você. Eu acho que fizemos também agora a formação dos profissionais que vão receber as crianças PCDs, os profissionais do Centrim. Fizemos também a formação das merendeiras, né? Eu acho que nesse momento está acontecendo... Eu vi que você postou. Isso, nesse momento está acontecendo a formação dos motoristas, né? Eu acho que todo mundo, e durante a semana, amanhã, a gente começa a formação dos professores. É todo mundo entendendo-se como educador nesse espaço. Esse é um primeiro ponto, né? E a outra questão muito importante para nós é a questão de estudar próximo de casa, né? Então, assim, é muito importante que os pais entrem nessa campanha conosco de que a sua comunidade, o seu bairro, ele tem uma escola. Nós vamos brigar para ter qualidade em todas as escolas, né? Nós somos uma rede de 107 unidades escolares, não podemos ter essa ou aquela em destaque, nós queremos que todas tenham. Então, nesse momento, a grande campanha é estude próximo de sua residência, né? Nós estamos agora, amanhã, iniciando as atividades na escola Maria de Mares, que era uma escola que ficava dentro do aeroporto, e as crianças praticamente elas eram todas do Brisa do Vale, na região de Itaparica, né? Então o prefeito, com a sua sensibilidade, fez a aquisição de um imóvel nesse bairro. Ele é próprio hoje da prefeitura, nós adequamos, ajustamos, né? E essa escola vai passar a funcionar amanhã dentro do bairro das crianças, ou seja, elas não precisarão mais se deslocar, né? Isso para nós é muito importante, além também de aumentarmos a matrícula de escola de tempo integral. Nesse ano, mais 4 escolas estão entrando nesse hall. A escola aqui, Alvarez Parada, ou Ana Benedita, também um famoso colégio aqui do centro da cidade. Temos também o colégio Ana Maria Bacelar, lá na Embocica, e temos o colégio municipal Aterrado do Imburo, também se transformando em escola de tempo integral. Esse é só o início, nós temos uma série de outras ações nessa direção, né? Mais tempo na escola, isso é muito importante, além de poder estudar próximo de sua residência, próximo de sua casa. Isso, né? Impacta a vida das pessoas como um todo, né? Porque com a criança na escola, a mãe, o pai, que seja, tem mais tempo para trabalhar, para poder levar um pouco mais de conforto para dentro de casa. Exatamente, né? E assim, que as pessoas estejam certas, né, de que, por exemplo, o nosso cardápio da alimentação do mês já está todo pronto, né? Que coisa linda. Daqui a pouco a gente vai soltar a arte do que a criança toma amanhã como de jejum, do que ela faz de almoço, do que ela faz de lanche da tarde, né? E todo o cardápio pronto, feito por nutricionistas. Nós queremos pedir a colaboração dos pais, porque a gente tem colocado a alimentação saudável no cardápio dos alunos. Então você tem ali os tubérculos, tem o iogurte, né, sem açúcar, então especialmente no café, para que as crianças possam adquirir hábitos mais saudáveis. Esse também é um grande desafio aí da educação. E especialmente
A partir de amanhã, a gente vai estar com as escolas, né, funcionando, né? Espero que todos possam ser bem recebidos, tanto os profissionais quanto os alunos, de maneira em geral. E eu acho que o que foi mais gratificante agora no mês de janeiro foi a gente ter conseguido colocar o crédito no cartão educação para que as crianças pudessem comprar o seu material antes do início da aula, né? Então, tem 2 fins de semana que você passa pelo comércio e você vê as crianças podendo escolher sua mochila, podendo escolher seu uniforme. Isso, na verdade, é uma ação do governo Elbert. Eu me lembro bem da então secretária, né, a Leandra Lopes. Ela pensou todo o projeto, né, e foi muito interessante. É um projeto de sucesso. Para nós é motivo de muito orgulho poder ter colocado o crédito antes de iniciar o ano letivo, para que essas crianças possam ter a dignidade de escolher os seus materiais. E eu faço esse apelo ao comerciante, ao lojista, aos responsáveis, para que obedeçam à regra, à tabela de preço e de valores desses itens, né? Qualquer responsável que perceba um preço fora da tabela, faça sua denúncia, né? Ligue para a ouvidoria, faça um contato conosco, seja bastante descritivo o nome da loja, porque nós estamos numa parceria com o Procon, né? Para que todos os comerciantes possam agir dentro desse princípio de uma portaria que estabeleceu preços e quantidade de itens para serem adquiridos com cartão educação. Nada fora disso, não é um cartão como moeda social, que você compra de forma indiscriminada, né? Os gêneros, os itens. Esse cartão ele tem uma finalidade que é contribuir para o processo de educação das crianças. Da Leandra, esse projeto do cartão? Exatamente. Eu me lembro, acho que foi 2022 ou 2023, ela, né, vendo toda a dificuldade de comprar os itens, né? Porque quando você faz uma licitação, você compra e aí vem o caderno de uma empresa, o lápis de outra empresa e cada item chegava num tempo diferente. A Leandra foi muito perspicaz e muito audaciosa, né? Buscou informações, criou o projeto de lei, o prefeito abraçou essa ideia e hoje é o sucesso que é. Foi uma ideia inteligentíssima em vários aspectos. Primeiro, movimentou o comércio. Segundo, tirou aquela questão de ter o material que muitas vezes a criança não usava para uma coisa ou outra, uma questão ou outra, e o pai acabava que comprava, né, por fora. Fez uma coisa que pouca gente conhece, que é um ROI, retorno sobre investimento, porque quando você injeta o dinheiro no comércio, ele volta em forma de imposto. Então, você está tendo uma retroalimentação daquele dinheiro empregado ali. Sem contar a dignidade que trouxe, que você falou, a equidade, né? Que você não separou de quem pode e quem não pode. Exatamente. Todo mundo que estuda na escola pública, independente de ter um poder aquisitivo maior ou menor, tem direito ao cartão, vai lá, compra o uniforme, o material, a mochila. Foi brilhante. Foi uma iniciativa brilhante. Por isso que é um sucesso, né? A gente tem que parabenizar hoje vereadora, né, Leandra Lopes, e assim, dizer que nós da educação temos a missão atualmente de avançar nas políticas que já foram implementadas, né? Uma delas agora, recentemente, a gente está fechando uma parceria com o Instituto Ayrton Senna, né? E é uma parceria que vai nos ajudar bastante a trazer uma gestão cada vez mais técnica, a apoio, né, que eles vão nos dar na política de correção do fluxo escolar, e tudo isso apenas pensando no aluno e pensando em melhores condições de ensino e de aprendizagem de todos eles. Nossa, que bacana. Você falando da questão das escolas de período integral, já tinha o SANA, agora são mais 4, né? Na verdade, a gente tem o SANA, que tem um horário estendido, tem o Hamiltanos e tem o Darcy Ribeiro, que são as escolas de ensino fundamental. Eram 3. Agora a gente avançou para 7. Mais 4 são 7. Isso. E a gente também está fazendo uma política que é a matrícula em tempo integral, ou seja, o aluno dos anos finais, que é aquele de 6º ao 9º ano, ele estuda na escola, né, num turno, e no outro turno ele não continua na escola, mas ele vai para uma aula de inglês, ele vai para uma aula de xadrez,
inglês, ele vai para uma aula de karatê, ele vai para uma aula de surf. Nós estamos fechando o leque, nós estamos fechando o leque de atividades de contraturno em que esse aluno se desloca, né, para poder fazer as atividades, aí a matrícula em tempo integral e não propriamente a escola, porque entendemos que o adolescente, né, ficar 8 horas na escola pode ser puxado, né, um tempo demasiado. Você teria que ter uma infraestrutura muito atrativa e nesse momento a gente vislumbra que é extremamente possível que esse aluno estude num turno e que no outro turno ele faça como as crianças de classe média, vai fazer o inglês, vai fazer a dança, vai fazer a natação, vai fazer o karatê. Acho que esse vai ser a grande ferramenta do prefeito Elbert, que é de avançar na oportunidade, né, de estudar mais, de ter mais tempo desses alunos em atividades que promovam seu desenvolvimento. Robério, você também falou um pouquinho na questão da alimentação, da colaboração do pai, né, dos pais. Qual a importância que você vê da família estar integrada com a educação? Veja bem, a educação é papel do Estado, da família, né? Isso está na Constituição. Sim. Então, assim, nós trabalhamos com um processo de escolarização dos alunos, né, que dá a ele condições de elevar seu nível de conhecimento, seu desenvolvimento, seu pleno desenvolvimento, né? Agora, é papel da família fazer as demais como é que eu vou dizer, as demais nuances do processo educativo, né? Que é ensinar os seus valores familiares, que é ensinar os seus princípios familiares, né? Os seus princípios religiosos, dogmáticos, os seus princípios éticos e morais, né? Isso cabe à instituição família. A escola, ela tem um papel muito importante, mas ela não substitui a importância de uma família orientar os seus pequenos, né, os seus alunos. Então, é importante que estejam alinhados, família e escola, e aí a gente tem o papel fundamental do serviço de orientação educacional, né, que dentro da escola trabalha esses aspectos relacionais e essa questão da família e da escola. Esse profissional orientador educacional, ele tem ele é um pedagogo, na verdade, né, como eu, orientador pedagógico, existe o orientador educacional. O orientador pedagógico, ele trabalha mais na relação professor-aluno, né? E sobretudo no planejamento do professor, no currículo pedagógico. O orientador educacional, ele já tem essa pegada mais relacional para poder estabelecer vínculos família-escola, né? Escola, aluno profissionais, né? Isso é algo também bastante importante que impacta na qualidade da aprendizagem, o papel da família nas escolas. Falando em relacional, eu até cheguei a perguntar para você, antes da gente começar o podcast, sobre a questão de psicólogos na escola, né? E você veio me explicando que trabalha mais na questão cognitiva. Você consegue explicar para o público também como que funciona essa eu não sei colocar a palavra correta agora. Essa dinâmica do trabalho do psicólogo. Psicólogo com a escola, com o aluno, qual é a necessidade? Isso. O município hoje ele conta com 4 polos de centros de atendimento especializados, né? 4 CMAs. É o CMAs Barra, o CMAs Aeroporto, o CMAs Centro e o CMAs de Córrego do Ouro. O prefeito Elbert está aumentando o número de polos. Acabou de fechar um contrato com um espaço no Lagomar, vai se criar o 5º polo agora do CMAs, em breve vai estar em funcionamento, e fizemos uma parceria com o Sindicerve para utilizar o espaço do sindicato lá em Glicério. Será uma outra unidade de CMAs. Nós vamos ter então 6 polos, ainda falta um no setor azul. E qual é a dinâmica de funcionamento do CMAs atualmente, né? Primeiro que ele está contando com um coordenador pedagógico. Isso vai ser muito importante para que o CMAs ganhe essa responsabilidade de fazer a política da cultura e de educação inclusiva no seu território. Então, as escolas da Barra, elas vão se referenciar com os CMAs da Barra, as escolas do aeroporto se referenciar do
ponto de vista institucional, é o polo, né? E dentro desses polos, nós vamos ter as equipes multiprofissionais, que é o assistente social, que é o psicólogo, né? Tem o fonoaudiólogo, tem o coordenador pedagógico, estamos buscando também o psicomotricista, mas esses profissionais, eles não atuam em clinicar, no ato de clinicar as crianças, né? O trabalho do psicólogo educacional, do assistente social no âmbito da educação ou do fonoaudiólogo, ele tem que estar dentro da perspectiva da aprendizagem dos alunos e não da clínica. A clínica cabe ao serviço de saúde. Então, nós vamos fazer um trabalho para que os CMEAs, com os seus psicólogos atuais, né? E nós vamos aumentar esse número, com que eles consigam ir à escola, mas não para clinicar os alunos, mas para promover estratégias da área da psicologia que se coadunem com o desenvolvimento e aprendizagem dos alunos, né? Então, é muito importante que os responsáveis compreendam que o nosso trabalho na área da educação, ele visa exclusivamente promover a aprendizagem dos alunos, né? Lógico que se você tem uma demanda de fonoaudiologia que é clínica, o menino tem uma dislalia, uma dislexia, uma questão que seja específica da área, é encaminhar para o serviço de saúde para fazer o atendimento. Na educação, né, todas as ações dessas áreas visam exclusivamente a aprendizagem do aluno. Então, existem técnicas, existem estratégias para o psicólogo desenvolver na escola, né, que não sejam clinicar as crianças, porque isso cabe ao serviço de saúde. Mas chega na escola essa questão do pai ou da mãe com essa dor? Olha, como eu estou te dizendo, na escola a gente tem um serviço de orientação educacional. Então, cabe ao serviço de orientação educacional, e aí nós não temos em todas as escolas, né? Tivemos agora o concurso público, que vai te trazer mais um grupo, mas isso, as dores, desculpa, as queixas, as demandas por atendimento relacional serão executadas mediadas pelo serviço de orientação educacional e, eventualmente, pelo serviço de psicologia educacional. Né? Você enxerga dentro das escolas, dependendo de um bairro para outro, algum tipo de desigualdade na educação? Olha, essa pergunta é bem... Nós temos escolas, né, das 107 escolas, nós percebemos que nós não temos uma equidade, né? Você tem desempenhos muito diferentes entre as escolas. Mas é preciso analisar também o nível socioeconômico das crianças, que é diferente, né? É preciso analisar também as condições em que a gestão daquela escola está se dando. Umas têm menos recursos, outras mais recursos, né? É preciso analisar também o perfil gerencial do gestor, o perfil daquele corpo de profissionais que está ali, né? Então, existem vários fatores que interferem e hoje estão levando a essa diferença. O nosso desafio enquanto gestor de uma rede é exatamente diminuir essas diferenças. Ninguém fica feliz vendo um filho em Harvard e o outro analfabeto. A gente, numa rede de 107 escolas, precisa caminhar para não ter ilhas de excelência. Nós precisamos de uma rede de qualidade. E uma rede de qualidade se faz primeiro com uma Secretaria de Educação muito consciente do seu papel, que é de instrumentalizar a escola para funcionar, dando a todas elas condições minimamente parecidas, né, de funcionamento. Hoje nós não temos isso, nós temos escolas funcionando de maneira muito desigual e a gente está batalhando para diminuir essas diferenças. Muito bom, né? É necessário realmente para todo mundo, né? Acho que é o trabalho que tem sido semeado, né? Exatamente. Perguntei sobre a família. Eu não sei se tem essa ligação, mas tem alguma ligação escola, conselho tutelar? Sim, Conselho Tutelar, né? Conselho Municipal de Direito da Criança e Adolescente, Conselho Tutelar, o Ministério Público, todos são parceiros da educação, sobretudo nas questões relacionadas à frequência escolar. Então, existe a ficha de controle de aluno infrequente, que é chamada de FICAI, a cada 5 faltas consecutivas, 10 alternadas. Nós realizamos os mutirões pela frequência dos alunos, né? Então, assim, são instâncias, né, que são muito importantes nessa rede de proteção e de garantia
garantia de direitos da criança e do adolescente. Então, nesse momento, a gente quer agradecer ao Ministério Público, na pessoa do Dr. Lucas, né, que tem sido um parceiro. Uma outra iniciativa bastante importante que está sendo implementado nesse momento são as CIPAs nas escolas, né, que são as Comissões Internas de Prevenção de Acidentes, numa parceria com o Ministério Público do Trabalho. Quero até agradecer aqui a doutora Cristina Menezes, que tem sido uma parceira. A Petrobras tem nos ajudado num grupo de escolas e nós vamos avançar para que a gente possa ter a CIPA, né, que é essa Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, formada por alunos e profissionais da escola, para que a gente possa ter uma escola segura, né, e com cada vez menos intercorrências de acidentes, né, e de sinistros que colocam a vida das pessoas que estão ali, eventualmente, em situações difíceis, né? Então, nesse momento, a gente agradece ao Ministério Público do Trabalho, agradece ao Ministério Público na área da infância e da adolescência, porque tem sido, juntamente com o Conselho Tutelar, que tem sido nossos parceiros nesse trabalho, que é de colocar a criança na escola, né, e de zelar pela sua frequência. Eventuais casos que sejam identificados de alguma violação desse direito, a gente tem comunicado aos órgãos competentes, né, tem sido muito apoiado por eles e entendemos que é uma rede mesmo que vem se fortalecendo em benefício das crianças. É um ecossistema, né? Exatamente, né? Um ecossistema de garantia de direitos da criança e do adolescente. Muito bom. Vou perguntar sobre treinamento, que você falou que o pessoal dos merendeiros passaram treinamentos, né? E também o pessoal que vai trabalhar com a equipe, com as crianças PCDs, foi pro centrinho, né? Exatamente. Isso. E os profissionais, existe algum direcionamento para capacitação e desenvolvimento maior ainda desse profissional para poder estar entregando o melhor resultado para o aluno? Veja bem, nessa semana a gente tem toda uma semana de formação dos professores, né, dos profissionais da educação. Serão encontros, palestras que nós vamos ter representantes de escola no auditório lá, o Cláudio Piano, na cidade universitária. É uma programação bastante com pessoas externas, né, contratadas pela Secretaria de Educação, e com pessoas que vão agregar muito à formação desses multiplicadores que depois vão reproduzir nas escolas. E também tivemos aí no mês de janeiro a formação dos profissionais que atuam dentro da política de inclusão, especificamente numa parceria que nós temos com o Centrinho, né? Foi uma formação bastante intensa. Quero aí parabenizar a equipe lá, o Centrinho, a Rita, né? A professora Janiane também, que é uma nossa coordenadora do SEMEAS, também foi uma das palestrantes, né? E todo o corpo de formadores que estiveram presentes, né? Também tivemos a formação das merendeiras e, nesse momento, estamos tendo a formação dos motoristas e dos monitores de van. Então, é muito importante que todo mundo esteja alinhado a esse princípio de que todo mundo é educador quando você está em contato com a criança, quando você está num ambiente escolar. Então, formação continuada, isso tem sido uma ação estratégica da Secretaria, e nós vamos fortalecer agora no ano 2025, né, reservando a todos os profissionais o direito de participar das formações que serão ofertadas pela Secretaria de Educação. E vem coisa boa por aí. Você é professor. Exatamente. Perguntei para você falou que era professor de criança. Professor de criança Como pequena, que é, né? para você agora, como secretário, passar pelos seus alunos? Veja bem, assim, eu estava dando aula no Els Ibrahim, que é um colégio da Ajuda de Baixo, né? E é muito interessante porque eu estava dando aula, eu tinha que ligar o fio do ventilador, desencapar, ligar um no outro, né? E chovendo, a goteira toda dentro da sala de aula. Então, eu acho que essas vivências de escola, elas nos permitem estar hoje na posição de gestão com essa clareza do que precisa ser feito, né? Com esse termômetro, com essa sensibilidade. Então, o que eu tenho tentado pautar todas as minhas ações quando eu estava na escola, eu tinha essa dificuldade, eu sentia essa necessidade. Eu acho que isso faz com que a gente seja mais assertivo nas decisões gerenciais que a gente precisa tomar hoje, pensando aí em mais de 5 mil servidores, 40 mil crianças, né? Você imagina todos os dias você ter o de jejum, ter o almoço, ter o café da tarde, né? Muitas crianças entram
entram para a escola à tarde também almoçando, os que saem almoçando, os que entram almoçando, e aí você tem o jantar à noite, se serve no mínimo 120 mil refeições por dia, né? E isso precisa estar em condições adequadas de manipulação, de conservação, né? Você pensar que hoje nós temos cerca de 500 veículos transportando cerca de 10 mil crianças todos os dias, a partir de amanhã, no trânsito da cidade. Então, isso é uma responsabilidade muito grande, 500 né? veículos. 500 veículos, considerando os da Serra e os da cidade. Então, isso é uma responsabilidade muito grande, e eu faço mais dessa vez esse apelo aos responsáveis, né, para que busque a vaga do seu filho próximo de sua residência, né? Nós temos crianças que os pais colocam numa outra escola porque ele acha que lá tem a qualidade melhor do que a qualidade. E não pode ser assim, porque a criança paga um preço muito alto para se deslocar, né, mais de uma hora dentro de uma van. Nós temos crianças que ela já traz a roupa para trocar quando chega na escola, porque ela passa mal, ela enjoa durante a viagem, todos os dias ela tem que trocar de roupa porque enjoou e precisa se limpar, se trocar para frequentar a escola. Então, assim, é necessário que o pai utilize o transporte apenas se não houver a escola no seu bairro, né? Tendo a escola no seu bairro, vamos batalhar para que a sua escola tenha qualidade, vamos fazer as críticas para que ela melhore, né? Mas nunca simplesmente pensando em levar o seu filho para uma outra comunidade, porque esse deslocamento são horas e horas e horas. Imagine que ao longo de 200 dias letivos, uma criança que vai 1 hora para chegar e 1 hora para voltar, ela fica 400 horas dentro de um veículo. Ela não tem nem vontade de estudar. Exatamente, né? Então, nós pedimos a todos os responsáveis que tenham essa clareza, né? E hoje, na função de secretário, cabe-me fazer essa consideração, né? É muita responsabilidade você servir essa quantidade de refeições, é muita responsabilidade você ter esse deslocamento diário das crianças no município, e é muita responsabilidade porque você lida com vidas, né? Você tem uma série de responsabilidades, né? E hoje eu estou muito seguro de que a gente está tomando medidas, né, para diminuir a diferença entre desempenho das escolas, para que muito em breve os pais possam, tanto no Lagomar quanto em Boacica, que são os extremos da cidade, ou no Sana, né, ou aqui na região central, qualidades que não se destoem, né, de forma muito grande. Vamos ter diferenças? Vamos ter diferenças, mas elas não podem ser tão grandes como nós temos atualmente, né? Eu tenho uma questão que eu ia pontuar para você. A média da nota de Macaé, da educação de Macaé no IDEB é 5,8. E nós temos no Sana uma nota de 8,3, sendo a 4ª melhor do estado. Né? Seguramente isso é um feito daquela comunidade, né? Eu quero parabenizar a equipe gestora, os profissionais, né, daquela unidade escolar e as próprias famílias. Sim. Porque ninguém consegue um resultado desse se não tiver, né, como fica lá o diretor em cima e cobrando e fazendo a gestão eficiente que faz. Eu acho que estão todos de parabéns na comunidade. Aliás, eu comecei a minha vida profissional lá. A primeira escola onde eu fui trabalhar em 1995, né, com 18 anos de idade, foi no Sana, e eu tenho muito carinho por aquela comunidade e deixo aqui meus parabéns à gestão da escola, à família, aos profissionais. E também temos na região serrana, que é exatamente no Frade, a escola Ivete Drummond de Aguiar, é uma das escolas com melhor desempenho nos anos finais do ensino fundamental. Então a gente fica muito feliz de ver, né, as escolas tendo esse destaque, mas o nosso trabalho como gestor aqui é batalhar para que todas elas possam ter esse desempenho, aproximar-se disso. A gente tem trabalhado para conseguir esses resultados. Eu sei que lá tem um diferencial de videogames e atrativos mais, mas você chegou a comentar para mim que estava vindo computador para a escola, uma série de coisas. Fala um pouquinho para a gente sobre essas Exatamente, eu acho que ferramentas, o Brasil ele entrou numa discussão sobre vilanizar
a tecnologia, né? Sobretudo os equipamentos eletrônicos, né? É bem verdade, nós sabemos disso, que o celular na bolsa da criança ou do adulto, ele já está roubando parte da sua atenção. Existem pesquisas que mostram isso, né? Agora, eu acredito que o tão importante quanto proibir o uso do celular é você provocar uma formação nas pessoas para o uso consciente da tecnologia, né? Então, uma rede que fez um investimento forte, que fez em lousas digitais, né? Todas as escolas têm, no mínimo, 1 ou 2 ou 3 lousas digitais em Macaé, né? Que são ferramentas que permitem ao professor abrir ali o Google rapidamente, passar um vídeo, né? Foi uma aquisição muito importante na gestão da secretária Leandra. Além disso, foi a aquisição de tablets. Toda escola tem uma quantidade de tablets que permite a ela usar em no mínimo 3 ou 4 turmas, concomitantemente, cada criança tendo o seu. Então imagine, se eu quiser dar aula hoje, eu posso reservar 35 tablets, 40 tablets, se tiver 40 alunos, distribuo 40 para cada um e peço para eles abrirem nas páginas, acessar o que eu conduzi como aula. Além disso, a gente tem mesas interativas, que são as mesas onde as crianças podem fazer várias atividades educativas, né? Gente, isso é primeiro mundo. Exatamente. Então, eu não entendo que seja necessário proibir o uso deste ou daquele equipamento. Acho que a lei nacional está aí, né? Nós temos feito uma discussão bastante importante. O município tem um trabalho na área de robótica e pensamento computacional em algumas escolas que tem avançado bastante, e a gente quer discutir melhor com os especialistas, porque eu conheço escolas no município em que o aluno não pode estudar mexendo no celular. E essa lei que já coloca o uso do celular no município para fins não pedagógicos como vedado, né? Ele já desde 2013. Né? Então, assim, não usar, eu dava aula, meu aluno não mexia no celular quando eu não permitia. Então, é muito importante também que, para além da proibição, a escola tenha uma certa clareza no seu projeto pedagógico sobre qual é o momento de usar o equipamento eletrônico, né? Não vai ser permitido no recreio? Ok, o que vai ser oportunizado no recreio? Vai ser o totó, vai ser o ping-pong, vai ser uma apresentação de teatro, vai ser... Porque eu acredito que qualquer recreio que tenha um planejamento sobre a sua execução, o celular vai ficando no segundo plano. Então, não basta proibir, né? É preciso construir políticas pedagógicas que orientem os nossos alunos para o uso consciente da tecnologia. Eu acho que nós vamos fazer esse caminho no município de Macaé. Já existe a lei vedando o uso para fins não pedagógicos, né? E a gente precisa fazer com que cada escola defina no seu projeto pedagógico qual é o momento de usar. Em que momento o aluno pode, em que momento o aluno não pode, em que momento o adulto pode, em que momento o adulto não deve, né? Porque se a criança estiver proibida, vetada naquela escola, como a lei pressupõe, é preciso também ela não veja o outro, não esbarre o tempo inteiro, né? Então, eu acho que a intencionalidade pedagógica é o que define o que pode e o que não pode na escola. Assim como eu acredito que, como eu vejo várias escolas, várias turmas em que o professor já há muito tempo já proíbe o uso do celular, eu acho que é estender esse regramento para outros espaços, para outros momentos das escolas, né? Eu tenho certeza que os diretores estão com essa intenção e vão conseguir criar o regramento necessário para o uso consciente da tecnologia na escola. Nada é tão ruim ou tão bom, né? A tecnologia veio para poder facilitar a nossa vida. Exatamente. É claro que as pessoas acabam fazendo mau uso e o uso excessivo prejudica várias questões, né? A questão do uso de tela prejudica a nossa visão, sem contar a questão cognitiva também, que fica bem comprometida em diversas situações. Mas o caminho é esse que você está falando aí. Então, queria que você falasse para a gente sobre o seu trabalho. O que para você hoje, você vendo da educação, que você acha mais bacana na educação de Macaé?
Eu acho mais bacana na educação de Macaé. O que eu acho mais bacana nesse momento é você ter um prefeito muito determinado a fazer a diferença na vida das crianças, né? Um prefeito que vira para você e diz: eu quero uma gestão técnica dentro da Secretaria de Educação. Eu quero que as crianças tenham o melhor. Eu quero que as crianças possam ter aula. Eu não quero criança dispensada todo dia. Eu não quero criança PCD sem um auxiliar. Eu não quero qualidade. Ele não está preocupado só com o IDEB. Ele está preocupado que a criança tenha qualidade do processo de educação. Eu acho que isso me motiva muito, né? Isso me traz para o governo de maneira muito leve, né, de minha parte. E eu tenho certeza que com esse direcionamento do prefeito, muitas coisas boas chegarão para todos da rede. Nós sabemos de como é necessário avançar na política de valorização dos profissionais, como é necessário avançar na melhoria das condições físicas das escolas, como é necessário avançar na questão da climatização. Nós temos escolas que ainda não têm o padrão de energia, né? E nós estamos batalhando para poder esse padrão ser instalado para poder você ter a climatização. Nós vamos passar por um calor extremo agora, né? Mas nós estamos lutando para diminuir o tamanho das escolas, nós estamos lutando para diminuir o tamanho das turmas de sala de aula do professor. E eu tenho certeza que com a determinação do nosso prefeito a gente vai conseguir atingir esses objetivos e transformar todas essas medidas em resultado, que é a qualidade da educação. E que no caso específico da educação básica, ela é transformada num número que é o IDEB, né? Então nós temos muita expectativa de que esse conjunto de medidas, e eu repito, que estão em fase de gestação, algumas já em andamento e outras ainda em elaboração, elas vão colaborar para que a gente tenha uma rede que gasta R$1 bilhão com 40 mil alunos e que tenha orgulho de dizer que esse valor, esse montante está se traduzindo em qualidade da educação. Não basta gastar, é preciso gastar bem, é preciso ir naquilo que contribui verdadeiramente para o aprendizado do aluno. E nesse momento, melhores condições de sala de aula, melhores condições de equipamentos, melhores condições de saúde dessa criança, né? Nós temos uma parceria aí com o programa Saúde do Escolar, que também é muito importante. E isso é o que me deixa mais feliz nesse momento, poder estar diante de um prefeito determinado a fazer o melhor pelas crianças. Você sente sensação de, em algum momento, assim, dever cumprido? Olha, ainda há muito por fazer, né? Sobretudo no que se refere a melhorar a qualidade da educação. Como eu estou lhe dizendo, né? Nós temos escolas que precisam diminuir de tamanho, né? Nós temos salas de aula que são muito pequenas e precisam aumentar de tamanho. Nós temos, né, escolas que precisam ainda concluir seu processo de climatização. Nós temos um desafio que é a formação constante para receber as crianças PCDs, né? Nós temos um desafio constante que é aumentar o vínculo dos professores com as crianças, sobretudo nos anos finais, porque quando você tem menos contato, você cria menos vínculo, né? Então essa é a razão da gente estar também tratando desse assunto. Você tem o desafio que é o ensinar a ler e a escrever. Nós temos um indicador bastante preocupante que precisa melhorar no âmbito da alfabetização, e nós temos medidas para isso, né? Iniciando pela educação infantil, fazendo um processo de transição para que a criança seja alfabetizada na idade certa. A idade de aprender a ler e escrever é aos 6 anos de idade, e nós precisamos batalhar para que isso aconteça no tempo certo, porque quanto mais tarde a alfabetização ela muda a vida das crianças, né? E quanto mais tarde esse processo acontecer, mais a criança tem perdas, mais ela tem chance de ser uma desertora do ensino fundamental. Então, assim, nós estamos muito focados, né, dentro dessas medidas que eu lhe disse, em atuar no processo de alfabetização. Então, ainda há muito por fazer e nem um pouco de sensação de dever cumprido que não pode nos distrair. Ô, Robério, a gente está chegando ao final, mas tem, como você falou de educação agora,
criança que precisa aprender a ler e escrever. Tem uma dúvida que eu tenho. Você acha que a pandemia ainda deixou seus reflexos nessa questão do atraso na leitura e na escrita das crianças? Seguramente, né? Hoje nós temos os alunos do 5º ano, eles vão estudar e eles fizeram um processo de alfabetização em 2020 em casa, de forma remota, né? Então, seguramente você tem impactos, né? A gente está tentando mitigar esses impactos, né, por uma série de medidas, formação de professor, vamos estender um pouco a carga horária, promover reforço. A gente está com algumas ações para tentar mitigar os efeitos desse processo de alfabetização que foi praticamente todo remoto em 2020. E esses são os alunos que agora, em 2025, vão fazer a prova do IDEB, né? Então, nós precisamos dar a esses alunos, né, uma espécie de reforço para que eles possam recompor a aprendizagem daquilo que na sua trajetória desde 2020 ainda fica como déficit no processo de aprendizagem. Tá certo. Quero te agradecer a sua presença, pedir para poder você deixar suas considerações finais, falar o que você quiser com o público, que você é o nosso secretário, falar sobre educação, sobre os projetos, sobre o que você pretende. Abra seu coração. Perfeito, né? Eu acho que as famílias, né? Eu gostaria de dizer a vocês que a Prefeitura de Macaé trabalhou muito fortemente agora no mês de janeiro para preparar as escolas para receber essas crianças, né? E que vocês cumpram com essa obrigação que é levar a criança à escola, né? A criança precisa estar frequente. Aos profissionais, eu gostaria de dizer que nós estamos com um conjunto de medidas pensando na valorização dos profissionais da educação, como a licença para estudos, a bolsa formador, o apoio para participação em congressos e eventos, né? Seguramente nós vamos ter medidas que vão chegar e vão nos dar a sensação de mais valorização aos profissionais. Às crianças, eu gostaria de dizer que assim, tudo que a gente está fazendo nesse momento é pensando nelas, sabe? Quando a gente nega receber uma cadeira porque não tem boa qualidade, quando a gente nega receber uma massinha de modelar porque ela é de baixa qualidade, a gente está sempre na educação pensando na qualidade do nosso bem mais precioso. Aliás, tem uma passagem bíblica que diz que onde está o seu tesouro, ali está seu coração, né? O nosso tesouro está nas crianças e nós queremos oferecer a elas uma educação pública de qualidade. Os desafios são enormes, mas eu tenho muita esperança de que com o companheiro Matias, né, Matias Mendes, que é o nosso secretário adjunto de Educação Básica, com a nossa companheira Isabela Vicente, que é a secretária adjunta de Ensino Superior, que também pode ajudar muito na Educação Básica, né, com o time que nós escolhemos para fazer o trabalho na Secretaria de Educação, nós vamos conseguir vencer, nós vamos conseguir superar esses desafios e fazer essa entrega, né, a partir dessas orientações do nosso prefeito Welmont Rezende, que tem sido, assim, como eu lhe disse, bastante determinado e exigindo que a gente não entregue nada menos do que o melhor para as crianças. Muito bem. Gente, muito obrigada por assistir o Pode Povo. Eu não tenho nem palavras para poder agradecer, porque eu estou aqui sem saber o que dizer para ele. O Pode Povo, nosso podcast da Câmara, está comprometido, como vocês podem ver, em trazer conteúdos de qualidade, que esclareça a população, que traga verdade, que trabalha com compromisso, mostrando o compromisso que você tem, da equipe incrível que vocês estão formando agora. Então, quero que vocês aproveitem ao máximo esse conteúdo, passe para mais pessoas, não guarda só para você, aquilo que é bom a gente compartilha, a gente divide, né? Então, sigam nossas redes sociais, acessem as redes sociais da TV Câmara, temos outros podcasts aqui também que vão, de alguma forma, ter relação com aquilo que você tem interesse. Se não for esse, vai ser outro. Tem uma variedade incrível. Acompanhe nossa programação. Muito obrigada por assistir. Siga, comente, compartilhe. Até a próxima. Descubra o portal da Câmara Municipal de Macaé.
Nele você encontra informações atualizadas, agendas e serviços ao cidadão. O site oficial é uma ferramenta essencial para quem deseja acompanhar de perto as atividades legislativas e estar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. Acesse agora e conheça tudo o que nossa cidade tem a oferecer. O portal da Câmara Municipal de Macaé é um espaço dedicado à transparência e à prestação de serviços, facilitando o acesso a informações e promovendo a participação cidadã. Não deixe de visitar e explorar todas as funcionalidades disponíveis.